Bem, gente, estou aqui para fazer uma revisão rapidinha com vocês sobre o nosso assunto da nossa primeira prova parcial, que acontecerá amanhã, ok? No dia 27 de maio. E fica bem ligado nas informações que eu tratarei agora com vocês. Então, sobre o nosso capítulo 4, apenas o capítulo 4, na qual estão os assuntos que são as revoltas nativistas e as revoltas anticoloniais, ok? Então, uma coisa importante é que você tem que saber que entre as 4 revoltas nativistas que nós vimos nas aulas, nenhuma delas tinha por objetivo fundamental, nenhuma delas tinha a contestação direta com a metrópole, na qual pudesse ocasionar na famosa independência do Brasil. Mas eu não posso esquecer de uma coisa fundamental. Das 4 revoltas, como, por exemplo, vamos citar, Revolta dos Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos, ou a Revolta de Vila Rica. Destas quatro, 2 acontecem em Minas, tá certo? E elas são por causa do ouro. Então, a Guerra dos Emboabas é o início do ciclo da mineração. A Revolta de Filipe dos Santos, ou a Revolta de Vila Rica, é a intensidade da exploração do ouro, na qual Portugal resolve, para tentar diminuir o tráfico do ouro em pó, criar as casas de fundição e a intendência das minas. Isso tem que ficar bem claro na sua cabeça, porque isso aí vai gerar uma sementinha lá que mais tarde, em 1798, a famosa Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira. Pois bem, então nós vimos que na Conjuração, nós vimos nas revoltas nativistas também, por exemplo, a revolta dos Beckman, o grande problema da revolta dos Beckman está ligado justamente à crise do pacto, o pacto colonial, a criação da companhia de comércio que não funcionava, a escravização do indígena novamente, já que a quantidade de escravos que deveria ser fornecida anualmente, ela não chegava a tempo e nem na quantidade adequada. Houve punição, um dos Beckman foi assassinado, tá certo? A companhia que havia sido criada para abastecer o Grão-Pará é desativada. Isso mostra como Portugal resolveu seus problemas para com a colônia, certo? E aí nós temos a Guerra dos Emboabas, que é quando é encontrado o ouro no Brasil pelo bandeirante paulista, que fica insatisfeito porque, por ser pioneiro, ter encontrado primeiro o ouro, queria ter o direito exclusivo da mineração. Não é à toa que alguns migram para Goiás, para o Mato Grosso, na tentativa de escapar da fiscalização da metrópole, a fiscalização portuguesa, já que o quinto havia sido instituído como primeiro imposto da mineração. Outra coisa importante também que você não pode esquecer é que, por exemplo, na Guerra dos Mascates, aquela disputa entre Olinda, a disputa entre Recife, onde se encontravam os comerciantes, então a disputa, Recife querendo autonomia como vila, e para que isso acontecesse, o Pelourinho deveria estar, o Pelourinho deveria estar em Recife, só que o Pelourinho se localizava em Olinda, onde estavam os senhores de engenho, na qual contraíam altíssimos empréstimos aos grandes comerciantes, daí serem chamados de mascates. Então houve uma disputa severa entre os dois, até que Portugal resolveu levar o Pelourinho para Recife, e Recife se torna autônoma e pode coletar seus próprios impostos, ok? Mas aí na revolta de Filipe dos Santos, como a gente estava falando, para diminuir o tráfico do ouro em pó, é criado as casas de fundição, a intendência das minas. Isso acarretou com que a região mineradora se tornasse muito cara, seus produtos, até os produtos de primeira necessidade, a economia de subsistência. Então houve um encarecimento dos produtos. E aí aparece esse famoso tropeiro, o Filipe dos Santos, e contesta contra os preços altíssimos dos produtos na região. E logo Portugal resolve o problema, enforca e esquarteja Filipe dos Santos. Mas a morte de Filipe dos Santos, ela vai gerar uma insatisfação em Minas, porque mais tarde, em 1789, a Conjuração Mineira, que é liderada pela elite colonial, certo? Ela vai
ela vai agora externar, ela vai pôr para fora uma insatisfação que não será apenas local, porque em Minas a crise do ouro está aparente. Então muitos mineradores endividados com o imposto. E Portugal tinha uma metodologia de cobrança de impostos atrasados através da famosa derrama. Então não avisava o dia nem a hora, tá certo? E aí eles se reúnem, os inconfidentes, os conjurados mineiros, na qual Tiradentes está presente no meio, tá certo? E aí a famosa insurreição acaba indo por água abaixo, porque Silvério dos Reis, tá certo? Delata o movimento. Todos deviam muito à coroa portuguesa, mas ele resolve delatar na promessa de Portugal a pagar todas as suas dívidas e delata, entrega o movimento. E aí na escolha de quem seria punido, como o movimento era formado pela elite, que tinha propostas moderadas, e nós falamos isso na sala de aula, como por exemplo, a manutenção do trabalho escravo, certo? Mesmo sendo influenciado ideologicamente pelo iluminismo, sendo influenciado externamente pela independência dos Estados Unidos, tá certo? A punição que veio de Portugal, Dona Maria I, a louca, manda que Tiradentes seja enforcado e esquartejado. Então é uma repetição daquilo que aconteceu na revolta de Vila Rica com Filipe dos Santos. Tá certo? É pendurado em postes para servir de exemplo para qualquer outro movimento que venha a contestar principalmente a separação política com Portugal. E mais tarde acontece um outro grande movimento, que é justamente a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tem influência ideológica com o iluminismo, só que a influência externa é a Revolução Francesa. E uma coisa importante é que a maçonaria ela está presente no início, mas ela resolve sair por causa da proposta social ser radical. E aí eu posso dar um exemplo dessa proposta social radical. Eles desejavam o fim da escravidão, ok? Mas aí fica ligado numa coisa. Como o movimento era formado pela classe média e baixa, então a decisão portuguesa de mandar matar foi severa, ok? Mas você não pode esquecer, são os dois movimentos que se preocupam primariamente em tornar o Brasil independente, adotar uma república como forma de governo. E aí mais tarde nós temos em 1817 a Revolução Pernambucana, tá certo? Que deseja também como forma de governo também uma república. E a história da escravidão é um problema, tá certo? Eles até asseguravam que a escravidão poderia até acabar, mas seria de uma forma lenta e legal pela legislação, ok? Você não pode esquecer de dar uma lida naquele TD de História do Ceará. Leia bem aquele TD. Eu já até expliquei mais ou menos como é que eu vou cobrar na prova. E você não pode esquecer desse livro, ok? Você não pode esquecer desse livro, porque nós temos uma ficha de leitura nesse livro. E eu falei que seria cobrado mais uma questão nesta prova parcial, tá certo? Dá uma lida de novo nas respostas da ficha de leitura e se prepara. No mais, galera, foi um prazer estar aqui com vocês nessa revisão e chupa essa manga. Valeu!